Olá, olá, meus caros telespectadores da TV Justiça e queridos alunos de todo o Brasil. Estamos começando agora mais um programa Prova Final. Um programa fruto da parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. O nosso programa, você já sabe, é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco temos o tema do dia e hoje um tema super interessante a você que está prestando concursos públicos ou se submetendo ao Exame Nacional de Ordem. Será insalubridade e periculosidade para o direito do trabalho. Já no segundo bloco temos o Pergunte ao Professor, momento em que eu responderei as perguntas que você, telespectador da TV Justiça, nos enviou acerca do tema de hoje, insalubridade e periculosidade para o direito do trabalho. Aliás, mande suas dúvidas para o e-mail provafinal@aesapar.com. No nosso terceiro e último bloco, você já sabe, temos ainda o X da questão, momento em que responderemos juntos 2 perguntas já cobradas aí no Exame Nacional de Ordem acerca do tema do dia. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho aqui em São Paulo, professor de Direito e Processo do Trabalho da Rede LFG e ficaremos juntos no programa Prova Final. Não sai daí, porque eu te espero para o nosso primeiro bloco. Até já! E o nosso tema do dia de hoje será exatamente insalubridade e periculosidade para o direito do trabalho. Certamente você já deve ter se perguntado qual é a diferença, qual é a distinção básica para que um empregado faça jus ao adicional de insalubridade ou faça jus, por sua vez, ao adicional de periculosidade. Iremos tratar hoje sobre esse tema, elucidando todas as confusões, todos os aspectos e todas as nuances acerca deste grande tema, sempre cobrado nos exames de ordem e também nos concursos públicos. Pois bem, todas as vezes que se fala em insalubridade, o ponto de partida deverá ser necessariamente o artigo 7º da Constituição, mais precisamente em seu inciso 23, quando trata do adicional de remuneração para os trabalhadores que se submetam à insalubridade, periculosidade e penosidade. Todos nós sabemos que a história da penosidade ainda não foi regulamentada para o direito do trabalho brasileiro. Ficamos, portanto, num primeiro momento, com a insalubridade. Daqui a pouco esgotamos todas as nuances acerca da periculosidade. Pois bem, a insalubridade com assento constitucional, como já comentei no artigo 7º, inciso 23 da Constituição, é regulamentada no plano infraconstitucional, mais especificamente pela CLT. Será o artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa CLT, que trará as nuances acerca do adicional de insalubridade. E aí fica a primeira pergunta: quem deve receber este adicional de insalubridade que tem um primeiro momento um assento constitucional e previsão normativa legal e positiva também no âmbito da CLT? Pois bem, será exatamente aquele empregado que se submeta a agentes prejudiciais à sua saúde, a agentes químicos, físicos ou biológicos, que tenham o condão de comprometer o seu bem-estar saudável. São estes empregados que farão jus, portanto, à percepção do adicional de insalubridade. Mas não será apenas a CLT, senhores, que regulamentará quais são todas as hipóteses de cabimento do adicional de insalubridade. Além da CLT, temos também as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que por força do artigo 200, também da CLT, podem aí regulamentar e regimentar para todos os jurisdicionados empregados brasileiros quais são as hipóteses de percepção do adicional de insalubridade. Ora, a CLT, em seu artigo 189, dispõe que será exatamente o Ministério do Trabalho o responsável por esgotar, por esmiuçar, digamos assim, todas as hipóteses de incidência da insalubridade. Todas as vezes que você imaginar e se questionar o que será um ambiente insalubre, você deve consultar a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Será essa norma regulamentadora, senhores, que trará para o mundo todas as definições do que será a insalubridade. Para a sua prova, não será necessário que você decore todos os anexos, todos os quadros, todas as peculiaridades envolventes e incidentes nesta norma regulamentadora de número 15 do Ministério do Trabalho. É certo que é esta norma que trará
todas as hipóteses de cabimento. Contudo, no contexto da sua prova, seja de concurso público, seja do Exame Nacional da OAB, o que se tem, a ideia que se tem, melhor dizendo, é exatamente que a insalubridade terá cabimento todas as vezes que o empregado estiver diante de um ambiente insalubre. E como já falei, mas para arrematar essa questão, temos ambiente insalubre todas as vezes que o empregado está diante de um agente químico, físico ou biológico que prejudique, portanto, aí a sua saúde. Estes agentes, como já dissemos, estarão previstos dentro da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Tudo bem? Agora, qual é o detalhe que tem que ser dito quando o assunto é insalubridade? Já que até este momento sabemos que está previsto no plano constitucional e que tem previsão também na CLT e na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Temos que ter em mente que este empregado que está passando aí, que está submetido a este ambiente insalubre, terá necessariamente a percepção de um adicional de remuneração, diz a Constituição, no artigo 7º, inciso 23. Este adicional deverá ser pago nos termos da lei. E a lei que temos hoje em dia é exatamente a CLT, que em seu artigo 192 trará a ideia de que todos os empregados que estejam submetidos a um ambiente insalubre necessariamente deverão receber um adicional de 10%, 20% ou 40% em cima do salário mínimo a título de insalubridade. Vou repetir. Todo aquele empregado que estiver sujeito a um adicional, a um ambiente insalubre, fará jus à percepção de um adicional de insalubridade. Este adicional de insalubridade será calculado em 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. A partir daqui, o que se tem, portanto, é que o empregador, a ideia que o mundo traz, o mundo jurídico coloca a seu dispor, é que o empregador deverá, portanto, pagar um adicional de insalubridade por conta da depreciação que está causando aquele empregado. Sabemos que é por conta e risco dos empregadores que se assegura um ambiente de trabalho salubre, rígido e saudável. Quando este empregador não oferece um ambiente rígido, saudável e salubre, ele deve, portanto, pagar o adicional de insalubridade com essas porcentagens a que já fiz referência, 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, tudo bem? Quero te dizer também, senhores, sobre a nova base de cálculo do adicional de insalubridade, já que certamente você que se debruça sobre os livros e está se preparando para aprovação no exame de ordem ou em concursos públicos, já ouviu falar que veio ao mundo no ano de 2008 a súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. O que dispõe essa súmula vinculante de número 4 do STF? Dispõe o seguinte, olha... O artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, prevê que o salário mínimo nacionalmente unificado não pode, de maneira alguma, ser usado como base de cálculo para nada. Não podemos usar, portanto, hoje em nosso país, o salário mínimo como base de cálculo para qualquer adicional. Mas eu acabei de dizer para você que o artigo 192 da CLT dispõe expressamente que o adicional de insalubridade do direito do trabalho, da classe empregada trabalhadora, será calculado com base no salário mínimo. Como é que fica essa confusão? Como é que fica essa divergência entre uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que diz que não podemos usar o salário mínimo, e entre o artigo 192 da CLT, com caráter de lei federal, que dispõe expressamente que sim, devemos usar o salário mínimo como base de cálculo. O TST editou, assim que entrou em vigência a súmula vinculante número 4, a que já fiz referência aqui, editou, portanto, o TST e, por sua vez, a súmula 228 de sua jurisprudência, dizendo o seguinte, olha, se a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal está proibindo que se use o salário mínimo como base de cálculo para todo e qualquer adicional, e inclua-se aí o adicional de insalubridade previsto na CLT, não podemos, contudo, deixar os trabalhadores sem nenhuma base de cálculo para o adicional de insalubridade. Teve, portanto, o TST a ideia de usar o salário do trabalhador, a remuneração do trabalhador, do empregado, para que se pudesse calcular o adicional de insalubridade. E você lembra quais são as porcentagens, 10%, 20% ou 40%. Ato contínuo, a edição desta súmula 228 pelo TST, houve o ajuizamento de uma reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. Disse o autor dessa reclamação constitucional lá no Supremo o seguinte, Supremo Tribunal Federal,
A nossa súmula vinculante deste Supremo Tribunal dispõe que o salário mínimo não pode ser usado para qualquer fim. Pois bem, o TST acaba de editar a súmula 228, dizendo que deve-se usar o salário do empregado. Como é que fica, portanto, disse o autor dessa reclamação constitucional, a parte final da mesma súmula vinculante, que além de vedar o uso do salário mínimo para qualquer fim, veda também que o juiz crie uma nova base de cálculo. Foi neste momento, portanto, que o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar dentro desta reclamação constitucional e mandou que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, suspendesse a vigência da nova súmula 228. Voltamos à estaca zero. Se o Supremo Tribunal Federal suspende a vigência da súmula 228, que a partir de então passava a ter como base de cálculo para a insalubridade não mais o salário mínimo, mas sim o salário do empregado, retornamos, portanto, à estaca zero. O que eu estou querendo dizer para os senhores? Estou querendo dizer que no momento em que o Supremo veda a aplicação da nova súmula 228, novamente ficamos sem uma base de cálculo. Para resumir a conversa, hoje para a sua prova, para os seus estudos, o que você tem que ter em mente, senhor, que está se preparando aí para os concursos públicos e também para o Exame Nacional de Ordem, é a seguinte premissa. O TST, após todo esse contexto, sacou um grande coelho de sua cartola, uma grande perspicácia jurisprudencial e disse o seguinte: se não podemos criar nenhuma base de cálculo, pois a súmula vinculante veda isso, se não podemos também usar o salário mínimo como base de cálculo, vamos então usar uma teoria de constitucional, ou seja, uma teoria de controle de constitucionalidade bastante aplicada no âmbito do direito constitucional alemão, que chama Teoria de Inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, para continuarmos aplicando o salário mínimo como base de cálculo para a insalubridade. É exatamente isso. A partir de 2008, o TST, portanto, passou a decidir, e vem decidindo até este momento, que enquanto o legislador não criar uma nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, diante aí de todas as vedações que temos na súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, nós continuaremos a usar o salário mínimo como base de cálculo. É como se essa teoria alemã, de direito constitucional alemã, aplicada aqui no Brasil e agora expressamente abraçada pela jurisprudência do TST, dissesse o seguinte: se eu deixar de pagar o adicional de insalubridade, pois eu não tenho uma base de cálculo viável, eu vou causar um prejuízo maior ainda. Então, o legislador que se apresse para criar uma nova base de cálculo, já que eu não posso usar o salário mínimo como parâmetro. Hoje, portanto, para a sua prova, o que prevalece é que a insalubridade, mesmo diante da vedação da súmula vinculante 4, e aí pelas decisões mais recentes do TST, vem sendo calculado com base no salário mínimo, a partir da aplicação da teoria de direito constitucional alemã, chamada Teoria de Inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Continuamos usando, portanto, senhores, o salário mínimo como base de cálculo para a insalubridade. Tudo bem? Até este momento, eu já comentei com os senhores que nós temos previsão constitucional para o adicional de insalubridade. Já esgotamos também as nuances acerca da nova base de cálculo deste adicional de insalubridade. Te expliquei também que o ambiente insalubre estará descrito não só na CLT, no artigo 189, mas também nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, mais precisamente na norma regulamentadora de número 15. Agora eu gostaria de questioná-los acerca de uma outra nuance bastante incidente nos exames de ordem e também concursos públicos, como não poderia deixar de ser. Queria te perguntar o seguinte, reflita comigo, será que um empregado que faz horas extras, que realiza horas suplementares, horas extraordinárias, pode se submeter a um ambiente insalubre? E o caminho inverso, se eu trabalhador que estou recebendo adicional de insalubridade por conta aí do comprometimento da minha saúde, né, já te expliquei os fundamentos da insalubridade, posso prestar horas extras? Se eu já recebo insalubridade porque estou num ambiente que prejudica a minha saúde, posso elastecer a minha jornada? Esta é a pergunta. Para a sua prova, para os seus estudos, você vai usar o entendimento de que é possível a prestação de horas extras em um ambiente insalubre apenas na hipótese de expressa autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Quem vai dizer isso, mais uma vez, é o artigo 60 da CLT. Apenas o Ministério do Trabalho e Emprego, senhores, poderá conferir uma autorização para que uma empresa exija horas extras de seus trabalhadores quando esses trabalhadores estiverem inseridos em um ambiente insalubre. A ideia é que o trabalhador já está exposto a uma demasiada condição de perda de sua saúde, portanto, ele não poderia prorrogar a sua jornada. Contudo, há essa exceção dentro do artigo 60 da CLT, dizendo que se houver aí, portanto, uma autorização por parte do Ministério do Trabalho, autorizado está a realização de horas extras, ainda que se trate de um ambiente eminentemente insalubre. A partir daqui, tenho que te lembrar também que a súmula 349 do TST, que dizia expressamente que além da autorização do Ministério do Trabalho, as normas coletivas, ou seja, convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho, também poderiam autorizar essa prestação extraordinária em um ambiente insalubre, não existe mais. É isso mesmo. A súmula 349, que autorizava o sindicato a permitir a prestação laboral em um extraordinário, em um ambiente insalubre, foi cancelada. Atualmente, apenas o Ministério do Trabalho e Emprego está com a chave para autorizar a prestação laboral em um ambiente insalubre. Norma coletiva não pode mais realizar este tipo de autorização, ok? Até aqui, conversamos, portanto, acerca da insalubridade. A partir deste momento, passamos a falar sobre a periculosidade. O que temos de importante para os nossos estudos e para as nossas provas acerca da periculosidade? Pois bem, periculosidade também tem assento constitucional, no mesmo dispositivo a que já fizemos referência no começo deste nosso programa. É o artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, que também preverá, que também pacificará, regerá a história da periculosidade. Ele relega, mais uma vez, ao plano infraconstitucional a regulamentação detalhada e esmiuçada acerca da periculosidade, da mesma forma como o fez quando o assunto era insalubridade. Neste momento, você deve estar se lembrando que nós temos o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, da CLT, dispondo o que é um ambiente periculoso. E eu já te dou a dica. Hoje nós temos em nosso ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de 5 hipóteses, ou seja, 5 casos em que entrará em cena necessariamente o adicional de periculosidade. Quais são elas? No primeiro momento, temos a própria CLT, que, seu artigo 193, dispõe que todo trabalhador que esteja exposto a inflamáveis ou a explosivos fará jus à percepção de adicional de periculosidade. No segundo momento, temos também a história dos eletriciários, contemplados em lei específica fora do âmbito da CLT. É a Lei 7369 de 85, que rege a categoria dos eletricitários, que vai aí dispor também que eles têm adicional de periculosidade. Até aqui temos 3 casos: empregado exposto a explosivo, empregado exposto a inflamáveis e também eletricitários da Lei 7369 de 85. Mas eu te disse que eram 5 casos. Quais são os 2 últimos casos? São os casos já tratados dentro da jurisprudência do TST, mais especificamente nas orientações jurisprudenciais 345 e também 347. O que dispõe em cada uma delas? A orientação jurisprudencial, mais conhecida como OJ 345, dispõe que todos os empregados que estejam expostos a radiações ionizantes também farão jus ao adicional de periculosidade. Por outro lado, o último caso, a 5ª hipótese de adicional de periculosidade, estará tratada na OJ 347, que regulamenta a percepção do adicional de periculosidade para aqueles empregados que estão montando telefonia nos postes, são os cabistas de telefone. Estes empregados também farão jus à percepção do adicional de periculosidade. Tudo bem? 5 casos para a hipótese de periculosidade, ok? Eu te pergunto, portanto, vamos refletir, portanto, neste momento, acerca da ideia da periculosidade. Por que um empregado fará jus à percepção de um adicional de periculosidade? Já parou para pensar?
Se eu já te disse no primeiro momento que a insalubridade é paga por uma perda da saúde que eu tenho, ou seja, começo a trabalhar num grau bom de saúde, mas aquele ambiente ao qual eu estou exposto a um agente nocivo, ou seja, químico, físico, biológico, vai acabando com a minha saúde toda vez que eu entro naquele ambiente, essa é a ideia de insalubridade. Qual é a premissa da periculosidade? Para a periculosidade, não vamos tratar de uma depreciação de saúde, como o fizemos na história da insalubridade. Aqui na periculosidade, a ideia do pagamento do adicional de periculosidade está atrelada a um risco. Eu vou pagar, eu empregador, pagarei adicional de periculosidade ao meu empregado todas as vezes que o ambiente ao qual eu estou submetendo este empregado, o ambiente de trabalho que eu estou oferecendo para este empregado, representar um risco à sua própria vida, como, por exemplo, os frentistas de postos de gasolina. Aquele ambiente ao qual está submetido os frentistas dos postos de gasolina é um ambiente absolutamente periculoso, pois havendo uma explosão, a própria vida do empregado estaria em jogo, estaria comprometida. Eis a ideia de periculosidade. Detalhe para você também não errar na sua prova. Quando o assunto for periculosidade, não se fala em 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. O adicional aqui é outro. Quando a ideia for periculosidade, a resposta correta a ser marcada será aquela que dispor que a periculosidade enseja o pagamento de 30% sobre o salário do empregado. Todas as vezes que estivermos diante de periculosidade, o adicional correspondente será de 30% sobre o salário base deste empregado, diz a própria CLT. Mas tem uma pequena exceção. Mesmo se tratando de periculosidade, mas se eu estiver diante de uma categoria chamada eletricitários, eu não vou calcular os 30% da periculosidade com base no salário básico do empregado. Eu vou calcular os 30%, se for eletricitário, e é a exceção que eu estou trazendo para você hoje, vou calcular esses 30% em cima de todas as parcelas que obtiverem a natureza salarial. Então, por exemplo, se o eletricitário ganha também horas extras ou algum prêmio, alguma parcela com natureza salarial, o adicional do eletricitário, nos termos da OJ 279 da SDI 1 do TST, deverá ser pago em cima de todas as parcelas, 30%, repetindo, em cima de todas as parcelas com natureza salarial. É diferente, cuidado com isso. Não é em cima do salário base. Se for eletricitário, é diferente. Será em cima do salário de todas as parcelas com natureza salarial e não apenas do salário base destes empregados. Para finalizar, deixo um último questionamento acerca do nosso tema do dia, ou seja, periculosidade e insalubridade. Será que o empregado que esteja sujeito a um ambiente insalubre e também, ao mesmo tempo, a um ambiente periculoso, fará jus à percepção dos dois adicionais de forma acumulada? Como é que tem sido a interpretação do TST e até mesmo do texto legal no que tange essa temática? Hoje nós temos, senhores, o artigo 193 da CLT, que em seu parágrafo 2º dispõe expressamente que é impossível a percepção de forma acumulada do adicional de insalubridade e também do adicional de periculosidade. Assim, em um processo do trabalho, ao autor compete fazer ambos os pedidos, realizada as perícias para a apuração destes adicionais e constatadas, portanto, a presença de ambos os adicionais, em fase de liquidação, quando o reclamante necessitar apresentar os seus cálculos, ele necessariamente também deverá apresentar a opção por qual adicional lhe for mais favorável. Resumindo, eu não posso acumular dois adicionais, de insalubridade e de periculosidade. A regra prevista no nosso direito positivo brasileiro, ou seja, no artigo 193, parágrafo 2º da CLT, é a seguinte: não há a possibilidade de acumulação de dois adicionais. É uma regra que vem sendo questionada por uma parte ainda minoritária da jurisprudência, mas é assim que tem funcionado. Portanto, havendo a constatação de dois adicionais, periculosidade e insalubridade, ou mesmo de dois agentes insalubres, quando chega na fase de liquidação, o empregado necessariamente deve optar por aquele adicional que lhe for mais favorável. Com isso, a gente termina este nosso bloco,
tema do dia, em que esgotamos aí as questões mais interessantes e mais corriqueiras acerca da insalubridade e da periculosidade no direito do trabalho. Não sai daí, porque eu te espero para o nosso próximo bloco, Pergunte ao Professor. Estamos de volta e agora para o nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Momento em que eu vou responder as perguntas que você, telespectador da TV Justiça, nos enviou acerca do tema que tratamos hoje, insalubridade e periculosidade para o direito do trabalho. Vamos então à primeira pergunta. O empregado que recebe adicional de insalubridade por 10 anos pode ter esse adicional suprimido ou tem direito adquirido à percepção deste adicional? Olá, Luana de Cotia, um grande abraço para você, uma excelente pergunta acerca aqui do nosso tema já estudado. Pois bem, se eu disse a você que a insalubridade possui natureza salarial e, portanto, é paga com habitualidade, ela passa a fazer parte da remuneração do empregado. Contudo, o adicional de insalubridade não possui uma natureza definitiva. O empregado não passa a ter direito adquirido neste adicional, ainda que ele tenha recebido este adicional por muitos anos. Sabe onde que está isso? Temos dentro da jurisprudência do TST a súmula 248, que dispõe expressamente que, havendo uma mudança nas condições de vida daquele empregado, ele não mais necessitará, ou melhor, deverá receber o adicional de insalubridade. Exatamente porque o adicional de insalubridade para o direito brasileiro, ainda que ostente uma natureza salarial, não se incorpora à remuneração do empregado. Exatamente porque ele também possui natureza jurídica de salário-condição. E o que seria salário-condição? Significa que eu vou receber este valor com natureza salarial, chamado adicional de insalubridade, até que a condição exista, até que aquela condição que enseja o pagamento daquele adicional exista no mundo jurídico. A partir do momento que essa condição não mais existe, o empregador pode, portanto, legalmente, com respaldo no direito e, portanto, na jurisprudência do TST, súmula 248, suprimir este adicional, ainda que ele tenha recebido este adicional por 5, 10, 15 anos, não haverá direito adquirido a este adicional, já que o adicional de insalubridade, repetindo, para frisar aí nos seus estudos, não se incorpora à remuneração do trabalhador. Portanto, respondendo especificamente a sua pergunta, um trabalhador que passa 10 anos recebendo o adicional de insalubridade, quando este empregado sai desta condição de insalubridade e vai trabalhar, por exemplo, em uma outra função, em um outro ambiente que não é mais insalubre ali naquela empresa, este adicional pode ser suprimido, já que este empregado não tem direito adquirido ao adicional de insalubridade. Excelente pergunta. Vamos agora para a próxima pergunta. Qual a base de cálculo do adicional de insalubridade diante da proibição de uso do salário mínimo para quaisquer fins? Olá, Emanuele, um grande abraço para você e para os nossos caros telespectadores aí do Rio de Janeiro. O que acontece? É o que falamos aqui no nosso primeiro bloco. Hoje em dia, o entendimento pacificado do TST, nas suas decisões mais recentes, nas suas decisões mais próximas, está a exprimir a ideia de que, a partir da aplicação da teoria de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, iremos continuar usando o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. Exatamente porque tem-se noção da vedação que está esculpida na súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, aconteceria um prejuízo muito maior se a gente não conseguisse usar o adicional de insalubridade com base de cálculo alguma. Portanto, o entendimento do TST que vem prevalecendo, e é o entendimento que você vai usar para a sua prova, é o entendimento de que permanecemos usando o adicional de insalubridade com base no salário mínimo, 10, 20 ou 40%. Por conta da aplicação pelo TST da teoria de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Não havendo que se falar, portanto, em não uso do salário mínimo. A base de cálculo do adicional de insalubridade, resumindo, permanece sendo o salário mínimo. Uma excelente pergunta. Vamos agora para a próxima pergunta.
O adicional de periculosidade pode ser pago de forma proporcional à exposição do empregado ao agente perigoso? Mais uma excelente pergunta, Jefferson. Um grande abraço para você e para os nossos caros telespectadores aí de Pará. O que acontece? Antigamente, tínhamos as nuances esculpidas na súmula 364 da jurisprudência do TST, que dispunha expressamente acerca desta possibilidade de pagamento de forma proporcional do adicional de periculosidade. A ideia era que houvesse uma compatibilização do inciso 2 dessa súmula, acerca da proporcionalidade no pagamento da periculosidade, com o seu inciso 1º, que trata daquela história de intermitência na exposição do empregado a um ambiente periculoso. Atualmente, o TST não admite, portanto, o pagamento de forma proporcional do adicional de periculosidade, já que o inciso 2 da súmula 364 do TST foi revogado recentemente. Portanto, atualmente, a súmula 364 impõe o pagamento de forma integral do adicional de periculosidade, à razão de 30% em cima do salário do empregado, exceto, e vale mais uma vez rememorar, se tratar de um empregado eletricitário, que nos termos do artigo 1º da Lei 7369 de 85, percebe o seu adicional de periculosidade com base não apenas em seu salário básico, mas sim em cima de todas as parcelas de natureza salarial que perceber. Uma excelente pergunta. Não há mais, portanto, a possibilidade de pagamento de forma proporcional do adicional de periculosidade. E o fundamento é exatamente o novo contexto que se extrai, que deflui, portanto, da súmula 364 do TST. Vamos para a próxima pergunta. Há possibilidade de acumulação de adicional de insalubridade e periculosidade? Olá, Isabela. Mais uma ótima colocação, uma ótima indagação. É o que tratamos aqui no nosso primeiro bloco. Hoje nós temos, ainda que de uma forma injusta, como dispõe uma parte minoritária da doutrina e da jurisprudência, o direito positivo expresso, elucubrando a seguinte ideia: não há possibilidade de acumulação de dois adicionais. Então, um empregado que trabalha em dois ambientes, num mesmo ambiente, ao mesmo tempo insalubre e também periculoso, ele não tem direito à percepção de forma acumulada. O que ele vai fazer, portanto? Deverá abrir um processo trabalhista em que, em sua petição inicial, pedirá ambos os adicionais. O juiz determinará a realização de uma prova técnica pericial para a constatação e apuração da existência desses adicionais. Havendo, portanto, a constatação de um ambiente periculoso e insalubre ao mesmo tempo, haverá na sentença uma fixação no sentido de que o empregado escolha na fase de liquidação qual adicional é mais benéfico para o seu contexto. Certamente ele estará tratando da periculosidade, já que é a razão de 30% em cima dos seus ganhos salariais. Então, com base no artigo 193, parágrafo 2º da CLT, a resposta à sua pergunta é no sentido negativo. Não há possibilidade de percepção de forma acumulada de adicional de periculosidade e insalubridade. Vale te lembrar também que o mesmo contexto serve para a aplicação de dois ambientes insalubres, ou seja, a exposição de um empregado a dois agentes insalubres. Então, um empregado que está exposto, por exemplo, à umidade e também a ruídos, fará jus a apenas um adicional, não podendo, nos mesmos termos do artigo 193, parágrafo 2º da CLT, receber dois adicionais de periculosidade de forma acumulada. Exatamente porque temos vedação legal neste sentido. Não há essa possibilidade. Uma excelente pergunta. Vamos agora para a próxima pergunta. Quem trabalha a céu aberto e fica exposto a sol ou chuva faz jus à percepção de qual adicional? Olá, mais uma excelente pergunta. Antigamente, tínhamos um contexto jurisprudencial descrito na OJ, Orientação Jurisprudencial 173 do TST, que vedava expressamente a percepção de adicional de insalubridade para os empregados que estivessem expostos a essas intempéries do mundo natural. O empregado, portanto, que trabalhasse no campo, e este era o exemplo mais corriqueiro, dentro das decisões dos tribunais, não teria adicional de insalubridade se, por exemplo, estivesse exposto a um calor excessivo, a um frio excessivo, já que, neste caso, haveria um pouco de dificuldade para a apuração deste agente.
A perícia teria dificuldade, o perito técnico teria dificuldade para aferir se aquele ambiente realmente é só calor ou se aquele ambiente é só frio. Atualmente, o contexto mudou. Atualmente, nos termos da OJ 173, da SDI 1 do TST, o que se tem é a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade para um empregado que estiver exposto comprovadamente, descrito em uma perícia técnica, a calor excessivo. Todas as vezes que o empregado consegue comprovar por meio da realização de uma perícia técnica, como impõe o artigo 195, parágrafo 2º da CLT, que está exposto a calor excessivo, nos termos da OJ 173, este empregado, e aí pelo novo entendimento consolidado da jurisprudência do TST, fará jus, portanto, à percepção do adicional de insalubridade. Esta é a ideia que deflui do novo entendimento consolidado da OJ 173 do TST. Respondendo especificamente ao quanto perguntado pelo nosso telespectador, queria te dizer o seguinte: é o adicional de insalubridade que deverá ser pago à razão de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo para este trabalhador que eventualmente estar exposto a céu aberto no calor excessivo. Tudo bem? Não saia daí, este foi o nosso bloco Pergunte ao Professor, mas tem mais. Daqui a pouco a gente volta com o X da questão. Eu te espero. Olá, estamos de volta agora para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Neste momento, você já sabe, é o momento em que vamos responder juntos duas questões que trouxe aqui, já cobradas em Exame Nacional de Ordem, acerca especificamente do tema que trabalhamos hoje aqui, no prova final, ou seja, insalubridade e periculosidade para o direito do trabalho. Vamos, portanto, à primeira questão. A primeira questão vai dispor, é uma questão cobrada no 4º Exame de Ordem, a questão de número 72 daquela prova. Vai dizer o seguinte: José Antônio de Souza, integrante da categoria profissional dos eletricitários, é empregado de uma empresa do setor elétrico, expondo-se de forma intermitente à condição de risco acentuado. Diante dessa situação hipotética e considerando que não há norma coletiva disciplinando as condições de trabalho, assinale a alternativa correta. Neste momento, ele vai pedir a alternativa correta. Vamos às assertivas para verificar se estão corretas ou incorretas e marcar aí a alternativa correta. Vamos à assertiva de letra A. José Antônio não tem direito ao pagamento de periculosidade em razão da intermitência da exposição às condições de risco. Essa alternativa A está incorreta, exatamente porque, mesmo aquele empregado que se expõe de forma intermitente, como conversamos, nos termos da súmula 364 do TST, fará sim jus ao adicional de periculosidade. A letra A dessa nossa primeira questão, quando fala que aquele empregado que se expõe de forma intermitente, ou seja, não é de forma contínua, não faz jus à periculosidade, está incorreta. Mas estamos procurando aqui, senhores, a alternativa correta. Vamos à alternativa B. Dispõe o seguinte: José Antônio tem direito ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o seu salário básico. Essa alternativa estaria correta se José Antônio não fosse eletricitário, exatamente porque, a partir deste momento, ele se submeteria ao âmago da CLT, que é onde está previsto que todos os empregados receberão 30% em cima de seu salário básico. Não é o caso, senhores. O que temos aqui é um empregado inserido em uma categoria profissional própria, e uma categoria profissional diferenciada. Este empregado é chamado de eletricitário e é regido por lei federal específica, a Lei 7369 de 1985. Esta Lei 7369 de 85, específica para a categoria dos eletricitários, dispõe que o adicional de periculosidade da categoria que prevê, ou seja, os eletricitários, será calculado não com base no salário básico dos empregados, mas sim em cima de todas as parcelas de natureza salarial. Eu te dizia no nosso primeiro bloco que nos termos da OJ 279 da SDI 1 do TST, o que temos é o seguinte entendimento:
Se esse empregado recebe um prêmio, uma gratificação, se ele labora, por exemplo, em horas extras, o adicional de periculosidade dele deve considerar, ou seja, deve ser calculado a razão de 30% sobre todas essas parcelas, ou seja, em cima de todas as parcelas que ostentem a natureza salarial. Ao contrário disso, a CLT, quem vai prever que os empregados que contempla possui o seu adicional de periculosidade em cima do salário básico. A Lei 7369, para você entender de uma vez por todas, tem um outro parâmetro. Continua prevendo periculosidade? Sim. Continua prevendo 30%? Sim. Mas calculados em cima do quê? Em cima de todas as parcelas de natureza salarial. E não, como diz a CLT, que manda calcular o adicional de periculosidade sobre o salário básico apenas. Portanto, essa alternativa de letra B, aqui da questão número 1, que trouxe hoje, também está incorreta. Estamos procurando a alternativa correta. Vamos ver a alternativa C e verificar se é uma alternativa correta ou incorreta. Vamos lá? Alternativa C vai dispor o seguinte: José Antônio tem direito ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre a totalidade de todas as parcelas salariais. É exatamente este o contexto que temos a oferecer. A alternativa C vai trazer uma exatidão no contexto que falamos até agora, exatamente porque a alternativa C contempla a posição descrita na OJ 279 do TST e também no artigo 1º da Lei 7369 de 85, criada, portanto, para normatizar a situação dos eletricitários, e é o caso. Então, já ficamos aí com a alternativa C como a alternativa que estávamos procurando, como a alternativa correta. Apenas para arrematar essa questão, vamos verificar aí por que a alternativa D também é incorreta. Alternativa D. José Antônio tem direito ao pagamento de adicional de periculosidade de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco. Essa alternativa não mais está correta, exatamente porque, atualmente, a súmula 364 do TST dispõe de forma expressa que não há a possibilidade de pagamento de adicional de periculosidade de forma proporcional. Esta súmula foi alterada recentemente pela jurisprudência do TST para externar o pensamento já dominante naquela Corte Superior, no sentido de que se é uma condição que prejudica o trabalhador, já que ele recebe periculosidade por estar exposto a uma condição de risco, ele não pode, portanto, receber de forma picada, de forma pulverizada, fatiada. Ele não pode receber de forma proporcional. O antigo contexto da súmula 364 não está mais em vigor. Atualmente, o adicional de periculosidade não pode, por sua vez, ser pago de forma proporcional. Eis aí, exatamente, a incorreção da alternativa D. Para a primeira questão que analisamos, senhores, ficaremos com a alternativa C como a alternativa correta. Vamos agora a mais uma questão. Essa questão, a próxima questão de hoje, foi cobrada no 7º exame de ordem. É a questão de número 75 daquele exame, que dispõe o seguinte: determinado empregado, durante 4 anos consecutivos, recebeu o pagamento de adicional de insalubridade, já que desenvolvia seu mistério exposto a agentes nocivos à saúde. A empregadora, após sofrer fiscalização do Ministério do Trabalho, houve por bem fornecer a todos os seus empregados equipamentos de proteção individual, EPI, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, eliminando definitivamente os riscos à rigidez física dos trabalhadores. Diante do relatado, assinale a alternativa incorreta. A premissa agora se inverte. Cuidado com isso. Estamos procurando exatamente a alternativa incorreta. Vamos analisar a alternativa A e verificar se é uma alternativa incorreta. Alternativa A. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Essa alternativa é uma alternativa correta, exatamente porque tanto a periculosidade quanto a insalubridade, enquanto pagas forem, fazem parte, portanto, do contexto remuneratório dos trabalhadores, possuem natureza salarial. Quando a alternativa A dispõe exatamente neste contexto e exatamente neste sentido, faz-se uma alternativa correta.
Só que não esqueça, nessa questão de número 2, estamos procurando a alternativa incorreta. Vamos à alternativa B. Tendo o empregado recebido o adicional de insalubridade com habitualidade, a rubrica não pode ser suprimida, ainda que o empregador promova a eliminação dos riscos à integridade física do empregado e diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Essa é a alternativa exatamente que vai trazer todos os contextos descritos na súmula 80 e na súmula 289 do TST. Nessa questão 2, estamos procurando a alternativa incorreta. Vamos ler novamente para a gente checar exatamente o ponto de correção ou de incorreção dessa alternativa B. Tendo, portanto, o empregado recebido adicional de insalubridade com habitualidade, a rubrica não pode ser suprimida, ainda que o empregador promova a eliminação dos riscos à integridade física do empregado e isso diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. É essa alternativa que estamos procurando. Essa alternativa é a alternativa incorreta que estamos procurando na questão 2. Exatamente porque falamos aqui nos blocos anteriores que o salário insalubridade, que o adicional de insalubridade, possui natureza salarial, mas também é pago em um contexto condicional. Só deverá ser pago enquanto aquela situação existir. A partir do momento que aquela condição não mais existe, esse adicional pode ser suprimido. Essa alternativa, quando dispõe que essa supressão não pode ser feita, passa a ser, portanto, a alternativa incorreta que estamos procurando. Vamos apenas, por desencargo de consciência, checar as outras alternativas. É a B que é a alternativa incorreta. Vamos à alternativa C. O trabalhador somente faz jus ao pagamento de insalubridade enquanto permanecer exposto a agentes de risco à sua saúde, independentemente do tempo em que recebeu o aludido adicional. É exatamente o que vimos conversando durante todo o nosso programa. Já falei aqui para você acerca dos contextos traçados na súmula 248 do TST, que dispõe exatamente sobre essa história de direito adquirido. E eu combinei com os senhores que não existe direito adquirido quando o tema for um salário condicional, como o adicional noturno, como o adicional de insalubridade, como o adicional de periculosidade. Ou seja, enquanto houver aquela condição insalubre, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade. Quando não mais existir aquela condição insalubre, este empregado pode, com fundamento no ordenamento jurídico, não mais fazer jus à percepção de adicional de insalubridade. É exatamente o que disse a alternativa C, que é uma alternativa correta. Última alternativa, alternativa D, vai dispor o seguinte: a eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Essa alternativa também é uma alternativa correta, senhores, exatamente porque retrata mais uma vez o quanto descrito na súmula 80 e também na súmula 289 do TST, que dispõe que se houver o oferecimento de equipamentos de proteção individual, haverá, portanto, a elisão do adicional de insalubridade. Se o empregador fornece equipamentos de proteção individual, ele não precisa, a partir daí, pagar adicional de insalubridade, exatamente porque com o equipamento de proteção individual, este agente insalubre passa a ser neutralizado. O empregado volta, portanto, para o âmbito de legalidade. Ele não mais está exposto, como dispõe a norma regulamentadora INR número 15 do Ministério do Trabalho, a um ambiente agressivo à sua saúde. O equipamento de proteção individual e até mesmo o equipamento de proteção coletivo são instrumentos que podem, portanto, elidir, quando fiscalizado o seu uso, o pagamento do adicional de insalubridade. A alternativa de letra D, dessa nossa questão de número 2 de hoje, também é uma alternativa correta. Para a questão de número 2, apenas para você recordar, a alternativa que estávamos procurando como incorreta será a letra B. Exatamente porque está de acordo com os estudos que fizemos hoje aqui no nosso prova final acerca da insalubridade e da periculosidade.
Este foi o nosso programa Prova Final. Tratamos hoje aqui acerca da periculosidade e da insalubridade, trazendo para você, nosso caro aluno, nosso querido telespectador de todo o Brasil, todos os contextos e nuances acerca deste tema, o tema do dia tratado hoje aqui. Eu me coloco à sua disposição pelas redes sociais para que você possa me enviar qualquer dúvida que você tenha tido acerca desta aula. Anote aí o meu Facebook, Josley Soares. Tenho também o Twitter, @Prof. Josley. Fique muito à vontade, pensamento positivo. Eu tenho certeza que se você se preparar, se esforçar com o seu pensamento positivo, logrará a sua aprovação. Muito obrigado, até a próxima, a gente se vê.